Ordem do dia, passamos ao ponto 2, vou identificar os diplomas que estão em debate. Começamos pelo projeto de resolução número 1463/12, da autoria conjunta do PSD e do CDS-PP, reconhecimento dos doentes portadores de fibromialgia. Também o projeto de resolução número 1514/12, da autoria do PCP, pelo efetivo cumprimento do reconhecimento da fibromialgia e dos direitos dos doentes fibromiálgicos, com a petição número 463/12, da iniciativa da Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia, Fernanda Margarida Neves de Sá, solicita a avaliação dos doentes com fibromialgia de acordo com o seu grau de incapacidade. E ainda, em conjunto, o projeto de resolução número 1547/12, da autoria do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a implementação de medidas pelo reconhecimento e proteção das pessoas com fibromialgia. São estas 4 iniciativas que nós vamos discutir em conjunto neste momento. Temos já os grupos inscritos, alguns, aguardamos que os demais se inscrevam. Para já, pelo PSD, dou a palavra ao senhor deputado Nuno Reis, que também apresentará o projeto de resolução do PSD. Senhor deputado, tem a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a Associação Portuguesa dos Doentes com Fibromialgia, cumprimento igualmente a Associação Fibro, cumprimento cada uma e cada um dos peticionários cuja petição é hoje discutida e começo por fazer um historial daquilo que tem vindo a ser a luta pelo reconhecimento dos doentes com fibromialgia. A Organização Mundial de Saúde, em 1992, começou por reconhecer a fibromialgia como doença reumática. Foi necessário esperar 10 anos, ou 11 anos, melhor dizendo, 2003, para que a Direção-Geral de Saúde, em Portugal, através da circular número 27, reconhecesse a fibromialgia e a considerasse para efeitos de certificação de incapacidade temporária, regulando ainda a intervenção diagnóstica e de tratamento através de circular informativa respectiva. Um ano depois, a mesma Direção-Geral da Saúde emitiu nova circular normativa integrada no Programa Nacional das Doenças Reumáticas. Nessa altura, era considerado que a fibromialgia é uma doença reumática de causa desconhecida em natureza funcional, que origina dores generalizadas nos tecidos moles, mas não afeta articulações ou os ossos. É uma dor acompanhada de alterações quantitativas e qualitativas do sono, fadiga, cefaleias, alterações cognitivas, parestesias, disestesias, irritabilidade e, em cerca de 1/3 dos casos, depressão. Estima-se que a fibromialgia possa afetar entre cerca de 2 a 5% dos portugueses. No entanto, precisamente pelas dificuldades no seu diagnóstico, continua ainda por ser reconhecida, nomeadamente pelos profissionais de saúde a quem incumbe tratar a mesma. Quero ainda, nesta fase, recordar que esta luta tem ainda exemplo na petição apresentada na anterior legislatura, que de resto teve como relator um deputado do PSD, em que se designadamente solicitava o acesso à reforma por incapacidade. Na altura, o Governo reconhecia que era necessário proceder à revisão da tabela de incapacidades, por forma a permitir a valorização dos diferentes graus de limitações causadas pela doença, bem como a criação de critérios que permitam a aplicação dos benefícios uniformemente aos doentes que padecem de fibromialgia. Já em 2010, este Parlamento, precisamente, recomendara ao Governo a elaboração de uma tabela de incapacidades decorrentes de doenças crónicas e de uma tabela de funcionalidades. Tabela de funcionalidades essa, precisamente, que vem também de encontro àquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza para estes casos. Foi precisamente o atual Governo, através do despacho 1018 de 2014, que instituiu, a título experimental, a Tabela Nacional da Funcionalidade. A verdade é que ainda há muito por fazer em termos de reconhecimento
dos doentes de fibromialgia que não da doença propriamente dita. E é nessa perspectiva que o PSD, ainda não sabendo na altura se esta petição iria ter o seu fim, porque recordo, a meio da discussão, houve a possibilidade de se alterar o objeto da mesma, foi ainda nessa altura que o PSD assumiu publicamente que avançaria com o projeto. E é nesse sentido, precisamente, que muito nos apraz registar que parte das medidas que apresentamos já estão a ser implementadas pela Direção-Geral da Saúde e as outras, esperamos nós, venham a ser implementadas com a aprovação do mesmo por esta Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Prosseguimos com o CDS-PP, neste caso para também apresentar esta proposta de resolução, este projeto de resolução conjunto do PSD e do CDS-PP. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Almeida. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais quero cumprimentar pessoalmente, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a Associação Portuguesa de Doentes de Fibromialgia e os mais de 5.000 subscritores da petição que foi entregue neste Parlamento. É de louvar quando um tão grande número de cidadãos se une numa atitude cívica como esta, em prol de uma causa que consideram justíssima, como é o reconhecimento dos doentes fibromiálgicos. Estima-se que a fibromialgia atinja cerca de 2% da população adulta portuguesa, sendo as mulheres as mais afetadas, muito mais do que os homens. Uma doença que começa a manifestar-se, na maioria dos casos, já na idade adulta. No entanto, verifica-se já um crescimento acentuado de casos em crianças e também entre os adolescentes. É uma doença de diagnóstico bastante difícil, feita por exclusão de outras doenças. No entanto, é uma doença incapacitante e muito limitativa para quem dela padece, tanto na sua vida profissional como na sua vida privada. São limitações que se manifestam, obviamente, nas coisas mais básicas do dia-a-dia, no cumprimento das tarefas diárias e também provoca, obviamente, absentismo laboral. Minhas senhoras e meus senhores, em 2010, através da resolução da Assembleia da República número 90/2010, de 9 de julho, e no seguimento da aprovação de uma iniciativa legislativa do CDS-PP, o Parlamento recomendara ao Governo a elaboração de uma tabela de incapacidades decorrentes de doenças crónicas e uma tabela de funcionalidade, como aliás recomenda a Organização Mundial de Saúde. E o que foi feito pelo anterior Governo a este respeito? Nada. Mas este Governo aprovou um despacho do Secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, nos termos do qual foi instituída a título experimental a Tabela Nacional da Funcionalidade, pretendendo que esta possa vir a dar um contributo significativo em matéria de funcionalidade de um adulto em idade ativa com doença crónica, sem que substitua a Tabela Nacional de Incapacidades. Assim, esta tabela tem por objetivo quantificar de forma periódica e sistemática a funcionalidade de uma pessoa com doença crónica, a fim de se aferir à adequação de benefícios sociais que possam ser ou não atribuídos a este título especial. Como todos sabemos, e já o disse, não é fácil fazer o diagnóstico da fibromialgia. Há ainda um enorme desconhecimento em torno desta doença, o que tem invariavelmente como consequência o seu não tratamento atempado e adequado por parte dos profissionais de saúde, que muitas vezes não têm formação especializada para o efeito, mas contribui também para a manutenção de uma certa desvalorização, até mesmo discriminação, da doença no seio da nossa sociedade. É assim, para nós, muito importante que se tomem medidas certas e necessárias para aumentar a formação e informação dos médicos acerca da fibromialgia, criar respostas específicas nos sistemas de saúde e solidariedade social para esses doentes e reconhecer as especificidades destes doentes, ora adequando os seus horários de trabalho, ou criando incentivos para a sua empregabilidade, ou ainda criando leis mais flexíveis, adaptadas às dificuldades que a fibromialgia provoca nos seus portadores. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a fibromialgia está reconhecida desde 1992 pela Organização Mundial de Saúde como uma doença reumática. Em Portugal, no ano de 2003, a Direção-Geral de Saúde aprovou uma circular onde reconheceu a fibromialgia como doença a considerar para efeitos de certificação de incapacidade temporária, tendo regulado ainda em 2005 a intervenção diagnóstica e de tratamento. No ano seguinte, em 2004,
a mesma Direção-Geral de Saúde emitiu uma circular normativa integrada no Programa Nacional contra as Doenças Reumáticas, tendo considerado, e cito, a fibromialgia é uma doença reumática de causa desconhecida e natureza funcional que origina dores generalizadas nos tecidos moles, mas não afeta as articulações ou ossos. É uma dor acompanhada de alterações quantitativas e qualitativas do sono, fadiga, cefaleias, alterações significativas, por exemplo, na memória e concentração, irritabilidade e até cerca de 1/3 dos casos em depressão. Mas é a altura de dar o justo reconhecimento a estas pessoas, a doentes que tanto sofrem e, na maior parte das vezes, em silêncio. Sr. Presidente, Srs. Deputados, tanto o CDS como o PSD têm o maior dos respeitos por estes doentes, muitas vezes mal compreendidos. E por isso, em conjunto, apresentamos e defendemos a melhoria do acesso dos doentes afetados por fibromialgia aos cuidados de saúde do SNS, em especial nas especialidades de reumatologia, psicologia e fisiatria, facultando também a esses doentes o acesso a exercício físico adaptado à sua específica condição. A divulgação nos serviços de saúde do SNS, em especial na rede de cuidados de saúde primários, de informação científica sobre a fibromialgia, que permita dotar os profissionais médicos de um maior conhecimento sobre esta doença. Terceiro, o apoio à realização de estudos científicos que contribuam para o melhor conhecimento acerca da doença fibromialgia. Ainda, a ponderação da aprovação da legislação que permita facilitar as condições de trabalho dos doentes fibromiálgicos, designadamente pela adaptação, redução ou flexibilização dos horários de trabalho em função das fases de crise da doença e de acordo com o grau de incapacidade de cada doente. Considerar ainda, para efeitos fiscais, as despesas realizadas com atividades físicas ou de saúde prescritas aos doentes fibromiálgicos, desde que essa necessidade clínica seja como tal reconhecida pelos competentes serviços do SNS. Defendemos ainda, e por último, a avaliação da funcionalidade dos doentes com fibromialgia, designadamente para efeitos de quantificação da incapacidade para o trabalho decorrente dessa doença, através de juntas médicas, exclusivamente criadas para o efeito e constituídas por profissionais médicos com formação adequada, incluindo obrigatoriamente um psicólogo. Terminando, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós acreditamos que com estas medidas, e temos esperança que desta forma os doentes fibromiálgicos possam ser avaliados agora com uma maior justiça e possam ter... concluir, Sr. Deputado. E possam ter, termino, Sr. Presidente, dizendo que é nossa esperança que os doentes fibromiálgicos possam ter, assim, uma maior qualidade de vida na sua doença. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Almeida. Peço aos senhores deputados que respeitem os tempos regimentais, ou pelo menos que se aproximem dessa possibilidade. Dou agora a palavra ao PCP, Sra. Deputada Carla Cruz. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, começamos por saudar, obviamente, as associações representativas dos doentes com fibromialgia aqui presentes, assim como todos os cidadãos que subscreveram esta petição, a petição que, e passo a citar, solicita a avaliação dos doentes com fibromialgia de acordo com o seu grau. Entendemos que esta é uma reivindicação justa, razão pela qual também apresentamos um projeto de resolução. Um projeto de resolução que recomenda desde logo o efetivo reconhecimento e a implementação da circular normativa publicada pela Direção-Geral de Saúde relativa à avaliação da incapacidade dos doentes com fibromialgia. Mas é um projeto que vai para além da mero reconhecimento. É um projeto que contém propostas muito concretas que respondem aos vários problemas com que se confrontam os doentes com esta patologia. Neste sentido, propomos que seja implementada uma tabela de incapacidades e funcionalidades em saúde que seja sensível às incapacidades decorrentes desta doença crónica. Que haja um investimento ao nível dos cuidados primários de saúde na sensibilização e formação dos profissionais de saúde para esta doença, mas também para as demais doenças crónicas. Que seja assegurado o acesso gratuito aos medicamentos indispensáveis à melhoria da qualidade de vida dos doentes fibromiálgicos. Que o SNS prescreva os tratamentos necessários a estes doentes e, muito particularmente, dos tratamentos de hidroterapia.
que sejam criadas as condições para a aquisição de ajudas técnicas com vista a atenuar as consequências e impedir o agravamento da situação clínica, que promova a obrigatoriedade da entidade patronal adequar o posto de trabalho e as funções a desempenhar às especificidades do trabalhador com fibromialgia, que os horários de trabalho estejam adequados às especificidades destes trabalhadores, que sejam garantidos um procedimento de proteção destes trabalhadores nos casos de cessação de contrato de trabalho com respeito pelo princípio da proibição do despedimento sem justa causa, que seja garantida numa situação de antecipação de idade de reforma sem quaisquer penalizações para estes trabalhadores com deficiência ou com doença crónica, nos casos em que esta situação seja motivada pela incapacidade ou pela invalidez. Como dissemos, pensamos que as nossas propostas resolvem grande parte dos problemas dos doentes fibromiálgicos e que em grande parte também são partilhados pelos doentes crónicos. Pensamos ainda que a criação de um estatuto de doente crónico resolveria os problemas que hoje estamos aqui a colocar, que os peticionários colocam, mas também que todos os doentes crónicos enfrentam no nosso país. E de facto é importante que seja definido o estatuto de doente crónico, é importante que seja definida as doenças crónicas, por forma a que nenhum doente que tenha um tipo desta doença seja discriminado, quer no seu posto de trabalho, quer também no acesso aos tratamentos mais adequados. Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Helena Pinto. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saudar todas as peticionárias e todos os peticionários que fazem com que hoje este importante tema, a fibromialgia, seja debatido na Assembleia da República. Como todos sabemos, esta doença é uma doença que atinge, não se sabe exatamente quantas pessoas, há cálculos que apontam para 2% a 5% da população. Sabemos também que é uma doença que tem sido diagnosticada sobretudo em mulheres. Existem de facto homens onde é diagnosticada a doença, mas é uma doença que atinge sobretudo as mulheres. E isto é um aspecto importante, senhoras e senhores deputados, é um aspecto importante para definirmos as medidas necessárias de apoio aos doentes de fibromialgia. As mulheres são, aliás, 5 a 9 vezes mais afetadas que os homens. Mas, por outro lado, como todos sabemos, o desconhecimento da doença e a ausência de uma norma de orientação clínica não permite um conhecimento real e da dimensão desta doença. Esta doença foi incluída na Classificação Internacional de Doenças em 1992, pela Organização Mundial de Saúde. No nosso país, só em 2003, a Direção-Geral de Saúde reconheceu a fibromialgia como doença para efeitos de certificação de incapacidade temporária. Seguiram-se outros normativos, é verdade, alguns dos quais aqui bem elencados pelos senhores deputados da maioria, mas insuficientes, senhores deputados, insuficientes. Caso contrário, não estaríamos hoje aqui a discutir uma petição e um conjunto de projetos de resolução. Há muito a fazer para garantir a estas doentes e a estes doentes os melhores cuidados médicos, por um lado, questão fundamental, mas também direitos laborais, nomeadamente no que diz respeito aos horários de trabalho, adaptando-os às características da doença, mas não só, aos ciclos desta doença. É mais do que tempo de responder às solicitações das doentes e das suas famílias, porque também envolve as famílias, de que esta petição é só mais um exemplo. As diversas iniciativas que têm sido realizadas e as diversas campanhas, nomeadamente pela Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia, que aproveito para saudar, têm feito com que esta questão se mantenha na agenda. E isso é muito importante.
Neste sentido, o Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução. Queremos dizer que acompanhamos também as restantes iniciativas legislativas apresentadas por diversos grupos parlamentares. A Assembleia da República tem reunidas todas as condições para dar um sinal claro e inequívoco ao Governo sobre a necessidade, mas também sobre a urgência da elaboração de uma norma de orientação clínica em relação a esta doença e sobre o mais vasto conjunto de medidas, que é bastante abrangente em termos das resoluções, desde as deduções fiscais para as despesas com as atividades físicas até às questões não menos importantes da proteção na invalidez. Esperemos e fazemos votos para que estas recomendações façam o seu caminho e não caiam no esquecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Helena Pinto. Dou agora a palavra ao PS, Sra. Deputada Sandra Cardoso. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar a Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia, os peticionários e todos os doentes fibromiálgicos que sofrem com a doença, mas também com a incompreensão da doença. Discute-se hoje aqui uma petição apresentada pela Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia sobre a avaliação dos doentes de acordo com o grau de incapacidade. A fibromialgia é, de acordo com a DGS, uma doença reumática de causa desconhecida e natureza funcional. E é, de acordo com a comunidade científica, uma doença complexa, dado que está na origem de uma incapacidade física e emocional, que atinge cerca de 2% da população adulta portuguesa, sendo as mulheres mais afetadas que os homens. Em virtude da complexidade e do grande desconhecimento em torno da doença, os doentes deparam-se no dia-a-dia com vários problemas, quer ao nível do diagnóstico, que é muitas vezes demorado e difícil, quer ao nível da avaliação da incapacidade e do tratamento. Não temos dúvidas que a fibromialgia é incapacitante e geradora de limitações para os seus portadores nos vários domínios da vida, e as características da doença fazem com que as pessoas que dela padecem apresentem limitações no cumprimento das tarefas diárias e especificidades relativamente ao trabalho que são difíceis de calcular condignamente no quadro atual. Os peticionários solicitam que seja possível conceder aos doentes fibromiálgicos a possibilidade de poderem ser avaliados de acordo com o seu grau de incapacidade, que deverá ser concedido dentro dos trâmites legais para outras patologias também já reconhecidas. Atendendo à urgência do tema, à gravidade da situação e em nome da dignidade e do respeito pelos doentes fibromiálgicos, o Partido Socialista acompanha esta pretensão da Associação e dos doentes, que é perfeitamente legítima. Considera que é fundamental que haja um reconhecimento efetivo da doença e que se acautelem as incapacidades dela resultantes, através de um conjunto de mecanismos legais na vertente da saúde e das condições de trabalho. Acompanhamos e defendemos que é fundamental que se assegure o acesso dos doentes aos cuidados de saúde de que necessitam no âmbito dos cuidados de saúde primários e que se promova uma adequação dos postos de trabalho às especificidades do trabalhador com fibromialgia. Acompanhamos e defendemos ainda que se potencie o diagnóstico, tratamento e avaliação da incapacidade, bem como a divulgação e atualização da informação da doença nos serviços do Serviço Nacional de Saúde e junto da comunidade médica. Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos aqui, creio que não haverá... Há mais inscrições ainda. Sra. Deputada Carla Cruz, ainda tem tempo. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que acabamos aqui uma discussão em que parece reunir um consenso sobre a importância do reconhecimento e de passagem para atos de
soluções concretas para a resolução da vida dos doentes com fibromialgia. Esperemos, de facto, é que estas recomendações, que estas medidas não sejam só medidas vãs. Nós pensamos que há condições e têm que haver e têm que ser criadas, e é isto que nós gostaríamos que aqui fosse dito, que têm que ser criadas condições para que desde já o Governo tome medidas para começar a resolver problemas que afetam a vida não só dos doentes, mas a vida dos seus familiares. E é este, de facto, o voto que nós fazemos, é que sejam de imediato acionadas medidas para a concretização destas recomendações. Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. O Sr. Deputado Nuno Reis, do PSD, ainda quer intervir, ainda tem algum tempo. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Apenas para saudar a forma civilizada como este debate teve lugar. Nós temos, por vezes, a tentação, em determinadas matérias que não deviam ser politizadas ou transportadas para a ótica da política partidária, no pior que ela pode ter, temos por vezes a tentação de nos esquecermos daquilo que é fundamental. Eu gostava, com franqueza, de saudar a forma como este debate teve lugar, saudar o respeito que os doentes merecem, saudar o respeito que os peticionários nos merecem e dizer também que o PSD, como primeiro proponente de um projeto de resolução relativamente a esta matéria, irá não só votar a favor do seu projeto, como também aprovar várias das medidas que são propostas, quer pelo PCP que pelo Bloco, não todas, mas várias dessas propostas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Fica então aqui concluído o debate relativo à fibromialgia. Vamos passar. Segue-se o projeto de resolução número 1463/12, da autoria conjunta do PSD e do CDS-PP, reconhecimento dos doentes portadores de fibromialgia. Os senhores deputados que votam contra, os que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de resolução número 1514/12 do PCP, pelo efetivo cumprimento do reconhecimento da fibromialgia e dos direitos dos doentes fibromiálgicos. Senhores deputados, o PSD solicitou a votação em separado dos pontos 1, 3 e 8 e depois dos restantes em conjunto. Estando todos de acordo com esta metodologia, passamos então a votar, estes também em conjunto? Votamos os pontos 1, 3 e 8 em conjunto, estes três. Votamos os pontos 1, 3 e 8, os senhores deputados que votam contra, os que se abstêm. Muito obrigada, os que votam a favor. Muito obrigada, senhores deputados. Os pontos 1, 3 e 8 foram aprovados com os votos a favor, com a abstenção dos deputados do PS e os votos a favor de todos os demais grupos parlamentares. Votamos agora o conjunto dos restantes números. Os senhores deputados que votam contra. Muito obrigada. Os que se abstêm. Muito obrigada. Os que votam a favor. Muito obrigada. Os restantes números foram rejeitados com os votos contra do PSD, do CDS-PP, a favor do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes, abstenção do PS. Votamos agora o projeto de resolução número 1547/12, do Bloco de Esquerda. Recomenda ao Governo a implementação de medidas pelo reconhecimento e proteção das pessoas com fibromialgia. Também o PSD aqui solicita uma votação em separado, primeiro dos pontos 1, 6 e 7 e depois dos restantes. Vamos votar os pontos 1, 6 e 7. Os senhores deputados que votam contra. Muito obrigada. Os que se abstêm. Os que votam a favor, também ficou claro. O PS, pontos 1, 6 e 7. A indicação de voto do PS. A favor, Sra. Presidente. A favor. Então, muito obrigada, Sra. Deputada. Temos que o projeto de resolução foi rejeitado com os votos contra dos senhores deputados do PSD e do CDS-PP e a favor dos restantes grupos parlamentares. O projeto de resolução nestes números. Vamos votar os restantes números, que não são 1, 6 e 7. Os senhores deputados que votam contra, os que votam a favor.
Foi aprovado por unanimidade nestes números o projeto de resolução. Muito obrigada, senhores deputados. Things keep on happening as if a module repeated parts of this pattern that definitely is my life. My shields are up but in a dark cold day I forget how to stand and fall into progressive decay. All I didn't used to attacks me now. All that I thought I knew becomes unknown. This is a part when it's time to be reborn. Getting my defenses up again. Being the one I forgot to be. So I get to the pit after a long, hard ascent. Things get back to normal. Will this whirlpool ever end? All I didn't used to attacks me now. All that I thought I knew becomes things keep on happening as if a module repeated parts of this pattern that definitely is my life. My shields are up but in a dark cold day I forget how to stand and fall into progressive decay. All I didn't used to attacks me now. All that I thought I knew becomes unknown. This is a part when it's time to be reborn. Getting my defenses up again. Being the one I forgot to be. So I get to the peak after a long, hard ascent. Things get back to normal. Or will this world